Já percebeu que o mundo não recompensa quem é justo? Que os sinceros explicam demais enquanto os frios apenas vencem? Ser bom virou desculpa para ser manipulado, e quem aprendeu a jogar sujo só parece cruel para quem ainda é ingênuo. Por que você ainda tenta ser justo em um mundo que nunca foi? O ser humano tem uma compulsão, quer ser visto como bom mesmo quando isso o destrói. Antes de agir, ele se pergunta o que os outros vão pensar. Antes de reagir, ele pesa se o gesto vai parecer cruel. E nesse intervalo entre o impulso e a aprovação, o poder muda de mãos. Você já percebeu como a moral te torna lento? Como toda vez que tenta fazer o certo, alguém menos ético que você chega antes? O justo hesita, o esperto calcula. Enquanto o primeiro procura coerência, o segundo já domina o campo. Isso não é maldade, é engenharia psicológica, o preço que o instinto paga por querer parecer puro. A mente que busca pureza está sempre à beira do erro porque confunde intenção com resultado. E o mundo não é um tribunal, é uma arena. Observe, toda vez que alguém diz não é justo, é porque perdeu. Quem domina não fala de justiça, fala de tempo, posição e vantagem. E o erro de quem joga limpo é acreditar que o jogo tem juiz, mas não tem. Ele tem estratégia. E Maquiavel percebeu isso antes de todos, entendeu que o poder não pertence a quem é moralmente correto, mas a quem sabe quando deixar a moral de lado, e que a virtude não é pureza, é adaptação. A virtude do estrategista é fazer o que precisa ser feito, sem pedir permissão à própria consciência para fazer. Ao término desse vídeo, você vai entender por que a natureza é o disfarce mais sofisticado da fraqueza e por que jogar sujo da forma certa não é corrupção, e sim domínio. A partir daqui, nada do que você chama de certo vai soar igual, e quando isso se tornar claro, você não vai mais tentar parecer bom, você vai aprender a ser inevitável. Há um instante em que tudo que era moral se dissolve, como se o conceito de certo fosse apenas uma máscara antiga criada por mentes que temiam o que poderiam fazer se fossem completamente livres. Há um ponto em que a culpa silencia, e nesse silêncio surge algo que parece perigoso, mas é apenas lucidez, e você sente aquela calma estranha de quem percebe o jogo por dentro. O mundo não se equilibra pela justiça, ele se mantém através de manipulações que ninguém admite, e cada gesto afetuoso tem um motivo. Cada palavra moralista esconde um cálculo, e quem ainda acredita em pureza anda em círculos tentando provar o que o poder já esqueceu de valorizar. A ingenuidade confunde bondade com força, mas a força verdadeira não precisa ser vista. Ela atua em silêncio, moldando o terreno enquanto os outros discursam sobre ética. Mas há uma diferença entre agir certo e agir com controle. O puro reage, o lúcido decide, e a distância entre os dois é o espaço onde o domínio nasce. Você já percebeu isso? Quando hesita, o mundo avança, e quando observa, o mundo se revela. A justiça não desaparece, apenas muda de dono, e quem entende isso começa a se mover de outro modo, sem pressa, sem culpa e sem ruído. Maquiavel compreendeu essa anatomia da vitória. Sabia que o poder não escolhe o virtuoso, mas o eficaz, e a compaixão fora do tempo exato é fraqueza disfarçada de virtude, e que os que hesitam diante da sujeira acabam sendo lavados por ela. A mente que entende isso muda de densidade, as justificativas se desintegram, o bem e o mal se tornam ângulos do mesmo espelho, e o silêncio passa a valer mais do que qualquer explicação. E você nota a diferença. Não é o mundo que ficou cruel, é a sua percepção que ficou nítida. Agora, cada gesto revela intenção, e a pureza se mostra apenas como a forma mais delicada de ingenuidade. O jogo continua o mesmo, mas quando você o vê de cima, a inocência se transforma em ferramenta, e quem domina o jogo não precisa se justificar.
Há um poder mais preciso que a frieza, aquele que altera o campo, fazendo os outros acreditarem que o tabuleiro sempre esteve do seu lado. O poder mais eficiente é o que não precisa ser visto. Quando o domínio é absoluto, o controle deixa de parecer controle, parecendo apenas uma ordem natural. O mundo foi treinado para confundir a harmonia com obediência. É assim que os verdadeiros estrategistas governam, não impondo regras, mas criando ambientes onde toda escolha leva ao mesmo resultado. As pessoas acreditam que estão decidindo, mas estão apenas se movendo dentro de uma arquitetura que já decidiu por elas. E o mais sutil dos comandos é aquele que não soa como comando, e sim como uma ideia plantada no momento exato, um gesto pequeno que reorganiza todo o tabuleiro. E eu sei que você já percebeu isso, quando acredita estar escolhendo por vontade própria e mais tarde entende que só existia um caminho possível. Esse é o campo invisível em ação, um poder que opera antes do pensamento. Os fracos tentam convencer, os fortes apenas posicionam. Quem controla o terreno não precisa vencer discussões, já venceu antes mesmo que alguém tivesse o que argumentar. O domínio verdadeiro não se impõe por força, ele se dissolve dentro da percepção do outro. A manipulação só é percebida quando é mal feita, quando é perfeita, parece coincidência. E há uma beleza fria nisso, a de transformar o caos em harmonia sem ninguém notar o preço. Enquanto o tolo fala em liberdade, o lúcido molda o espaço onde ela acontece. O poder não é movimento, é terreno, e quem define o terreno, define o destino. Mas existe algo ainda mais perigoso que controlar o campo. É controlar a mente que o observa, até que ela deseja a própria submissão. Há um tipo de domínio que dispersa muros, correntes ou vigilância. Ela atua de dentro, não controlando o corpo, mas moldando o desejo. A mente acredita ser livre porque sente o impulso de escolher, mas o impulso também pode ser fabricado. O verdadeiro poder não é o que impede a escolha, é o que define o que será desejado. Quando alguém controla o desejo, controla a percepção de liberdade também, e isso é o ápice da dominação. Quando o prisioneiro acredita estar no comando, observe, nenhum império precisa de exércitos quando já domina as vontades. Nenhuma prisão é mais eficaz do que aquela construída com prazer. Há quem chame isso de manipulação, mas o nome real é engenharia da mente. A massa é moldável, porque precisa acreditar que é autônoma, e quanto mais acredita, mais previsível se torna. Às vezes, algo em você reage antes do pensamento, um impulso que não parece seu, como se a vontade tivesse sido soprada por outra mente, e antes que perceba, você já se moveu sem saber o porquê. O poder mais sutil não ameaça, ele seduz, faz o outro desejar a corrente que o prende, transforma o medo em lealdade e o amor em obediência. Maquiavel sabia, o amor dá poder sobre o corpo, mas o medo é poder sobre a mente. E essa diferença muda tudo, porque quem controla o amor precisa agradar, mas quem domina o medo com precisão não precisa dizer mais nada. E é aqui que a manipulação atinge seu ponto invisível, quando o controle deixa de parecer força e passa a ser confundido com desejo. Então algo se revela por dentro. Não é raiva, nem resistência, é o desconforto de perceber que cada emoção carrega uma origem estranha, como se alguém tivesse redesenhado o seu reflexo. E é nesse instante que a mente se torna realmente livre, não por escapar, mas por reconhecer a arquitetura que a cercava. Mas a liberdade verdadeira não nasce da desconfiança, ela nasce da ausência. E quando nada mais te prende, é o mundo inteiro que começa a se curvar. Existem presenças que dominam pelo impacto, e existem as que dominam pelo vazio. A ausência é o tipo de força que o instinto não entende, e o corpo sente a falta. O pensamento tenta preencher, mas nada substitui o que não pode ser nomeado. Sumir é mais do que desaparecer,
é forçar o mundo a se reorganizar em torno da sua falta, o que some no momento certo deixa um eco que vale mais do que qualquer presença contínua. A mente comum acredita que poder é visibilidade, mas o poder real é o contrário disso. É controle sem contato, é o domínio que não precisa se provar. Você já notou como o silêncio altera o ambiente? Basta ele se estender por tempo suficiente e tudo ao redor começa a confessar o que tentava esconder. A ausência cria desconforto, porque ela entrega o controle psicológico a quem não precisa aparecer. É uma forma de presença e não precisa de espaço, mas o absorve. Maquiavel entendeu esse princípio, sabia que quem domina o tempo da aparição domina também o ritmo da necessidade, e quando o outro precisar da sua presença, você já venceu. A ausência é o alt do controle. Ela reescreve o desejo e direciona a atenção e transforma sua falta em comando. O mundo inteiro se inclina em busca do que não pode ter, mas há um tipo de poder ainda mais preciso. Não é o de sumir, é o de retornar no exato momento em que todos acreditavam que você não voltaria. Sumir é um ato de poder, mas voltar é a prova de que esse poder nunca se perdeu. A maioria retorna para ser vista. O estrategista retorna para mudar o terreno. Ele não busca reconhecimento, busca reação, e cada olhar que tenta decifrá-lo é mais uma prova de que o silêncio funcionou. Quando você desaparece, o mundo te reinterpreta. Cada ausência cria versões diferentes de quem você é, e ao voltar, você decide qual delas sobrevive. O verdadeiro controle não está na fuga, mas no tempo entre o sumiço e o retorno. Esse intervalo define quem dita o ritmo, e o ritmo é o esqueleto do poder. Existe um instante preciso, o momento em que a lembrança ainda é viva, mas a presença já faz falta. Aparecer ali é como abrir uma ferida no tempo. Ninguém entende o que sente, mas todos reagem. O retorno não precisa de palavras. Ele apenas exige que o outro perceba o que perdeu. E quando percebe, já é tarde demais, porque sua imagem se transformou em autoridade. Você já experimentou essa sensação? Entrar em um lugar e notar que o ambiente muda sem que precise fazer nada. É o campo reagindo à presença que ele mesmo criou em sua ausência. Maquiavel via nisso a essência do domínio. Ele compreendeu que quem controla o tempo da aparição possui mais poder do que quem controla o discurso. A presença constante desgasta, mas a presença medida desperta submissão. O retorno é o golpe mais silencioso do poder, porque o mundo o chama de coincidência, sem perceber que foi programado para acontecer. Mas há algo que o retorno não revela, e o que vem depois dele é a frieza que se instala quando o domínio já não precisa de prova. Quando o domínio se consolida, o calor desaparece. Nada é pessoal, nada é moral, tudo é cálculo. O poder estabilizado assume a forma do gelo, imóvel, silencioso e impenetrável. O mundo tenta aquecer o que não entende, mas quanto mais tenta atravessar o frio, mais sente o próprio reflexo se congelar. E é aí que o controle se completa, não pela força, mas pela ausência de reação. A frieza é o ponto final de toda estratégia bem executada. Ela protege o que o poder não pode mostrar, o medo de perder o comando. Quem sente demais, obedece. Quem se mantém imóvel, decide. Há momentos em que o silêncio é tão absoluto que o outro começa a duvidar de si mesmo. O gelo não corta, ele espelha, e nesse espelho o inimigo vê a própria fraqueza. Você percebe como o distanciamento muda o comportamento alheio? A ausência de resposta cria ruído interno. A dúvida começa a trabalhar por você. E quando isso acontece, o jogo já está ganho. A mente fria não busca paz, busca controle. Ela não sente menos, apenas escolhe quando sentir. E essa escolha é o que separa o estrategista do vulnerável. Porque a verdadeira defesa não é esconder a emoção, é transformá-la em fronteira, pois nada atravessa o que não reage.
Mas até o gelo pode ser manipulado, pois há um momento em que o silêncio congela o inimigo e outro em que começa a congelar você. O poder raramente é destruído de fora, ele apodrece por dentro, quando a mente que o sustenta começa a se perguntar se ainda controla o próprio jogo. A dúvida é a infiltração invisível do enfraquecimento. Ela não ataca, ela observa, e quanto mais observada, mais cresce. No início, parece reflexão, depois, consome o comando. O frio protege, mas também isola, e o isolamento tem um preço. Sem oposição real, a mente começa a lutar contra si mesma. As perguntas deixam de ser estratégicas e passam a ser corrosivas. Você já sentiu isso? Aquele instante que o controle parece intacto, mas algo silencioso o atravessa, fazendo com que cada decisão soe um pouco artificial. E esse é o poder perdendo convicção, tentando provar a si mesmo que ainda existe. Maquiavel conhecia esse ponto de ruptura. Sabia que o governante não cai quando é odiado, mas quando começa a hesitar, pois a fraqueza nunca é visível primeiro ao público, mas é sentida em silêncio pelo próprio dominador. A dúvida é o ferrugem do domínio. Ela transforma a autoridade em eco, certeza em cálculo excessivo e frieza em medo de reagir. O inimigo externo é previsível, mas o inimigo interno é persuasivo. E quando a mente começa a duvidar da própria força, a queda já está em andamento, lenta, silenciosa e inevitável. A dúvida é o veneno que Maquiavel jamais perdoaria, porque ela não destrói o poder de uma vez, ela o faz sobreviver tempo demais para assistir à própria ruína. Mas nem todo colapso é o fim. Alguns são apenas reinícios disfarçados, onde o veneno vira antídoto e o silêncio, novamente, poder. No fim, tudo volta ao silêncio, não como vazio, mas como retorno ao ponto de origem, onde cada decisão, cada ausência e cada corte se justificam por si mesmos. O poder não termina, ele apenas muda de forma. O domínio que parecia externo agora se recolhe e o campo, antes manipulado, passa a existir dentro da mente. Nada disso precisa ser dito. O controle absoluto não exige demonstração. É quando o mundo tenta te medir e não encontra mais superfície. A frieza, a dúvida e a ausência, tudo que parecia fragmento, era apenas o treinamento da consciência. O jogo nunca foi entre pessoas, foi entre níveis de lucidez, pois há um instante que o estrategista deixa de ser jogador e se torna o próprio tabuleiro. Ele não reage, não precisa planejar, ele apenas observa e o mundo responde. Você sente isso quando a mente se estabiliza, quando a necessidade de explicar morre e o olhar dos outros já não o toca mais. E é esse o ponto em que o poder se torna transparência, invisível, mas inevitável. A virtude de Maquiavel não era conquista, era permanência, a capacidade de atravessar o caos sem se dissolver nele, de manter o cálculo frio, mesmo quando o mundo exige emoção, de desaparecer, se preciso, apenas para retornar no momento em que o impacto é irreversível. No fim, quem joga sujo não é quem viola as regras, é quem entende que todas as regras são ferramentas descartáveis, e quem entende isso já venceu antes mesmo de ser visto. Mas o jogo não termina quando o poder é conquistado, termina quando o silêncio volta a ser natural e o mundo, confuso, chama isso de mistério, mas o nome certo sempre foi outro: domínio. Se você entendeu o que significa jogar sujo, não como traição, mas como domínio, escreva nos comentários. Eu ajo no silêncio. Essa frase não é resposta, é juramento, o selo de quem deixou a inocência morrer sem precisar de vingança. Aqui, você não está apenas comentando, está marcando presença no círculo dos que aprenderam a vencer sem pedir permissão. Mas continue aqui, porque toda vitória cobrada pela frieza deixa um rastro, um preço que nem o estrategista percebe que está pagando.
No próximo vídeo, você vai ver o que acontece quando o Calgon se volta contra quem o criou, e quando o silêncio que protegia começa a te observar de volta, e nesse momento já será tarde demais para fingir que ainda controla o jogo.